Boa tarde a todos, amados irmãos. Mais uma vez aqui, palavra reflexão do grupo SSD. Essa quem vos fala, irmã Adriana Oliveira, fundadora do grupo. Lembrando que o grupo SSD, quem criou foi o próprio Deus, através de curas, milagres. Iniciou-se com 6 pessoas no ano de 2020, E hoje nós temos mais de 30 pessoas compostas nesse grupo, que é um grupo dedicado para a obra de Deus, E hoje ao orar, amados, a palavra de reflexão que Deus nos trouxe foi o livro de Neemias, capítulo 6, que tem intitulado a passagem assim: Os inimigos conspiram para surpreender e intimidar Neemias. E essa palavra, irmãos, ao lê-la, você pode ler ela. Aqui não vai ser possível ler porque não vai dar para explanar e ler ao mesmo tempo. Mas você lendo, você vai entender o porquê que ela foi explanada dessa forma, Porque só o título você já tem uma noção, de como é a palavra. E para quem já conhece, Neemias foi um servo de Deus, digamos, um homem de Deus verdadeiro, Como classifica-se Neemias na palavra de Deus? Ele foi um homem habilidoso na obra do Senhor. E para quem não conhece a história de Neemias, ele tinha sua profissão, Ele era uma pessoa, ele foi um homem que reconstruiu os muros de Jerusalém. E era filho de Ecalias. Sabemos que o significado do nome dele, Neemias, bíblico, o significado é o Senhor consolou. A profissão de Neemias naquela época era copeiro no palácio do rei persa chamado Artaxerxes I. Ele era o copeiro pessoal dele. Era uma profissão muito importante e cobiçada, porque ele tinha muito prestígio e confiança do rei. No 20º ano do reinado de Artaxerxes I, no ano de 446 a.C., Neemias recebeu a notícia caótica da miséria do seu povo em Jerusalém. E também ficou sabendo que os muros foram destruídos, os portões foram queimados. E com isso Neemias ficou angustiado, muito triste. Logo se ajoelhou e jejuou, pedindo a misericórdia de Deus pelo seu povo. Depois, entre março e abril de 446 a.C., logo o rei persa percebeu uma tristeza no semblante de Neemias. Ele perguntou qual era o motivo da sua tristeza. E foi aí que Neemias contou ao rei e conseguiu permissão para reconstruir os muros de Jerusalém. E assim ele viajou para lá. Tudo isso aconteceu porque a mão de Deus era com Neemias. Naquela época, os muros e portões de uma cidade significavam a força e a dignidade. E com essa realização, Neemias foi nomeado como governador da província de Jerusalém. Mesmo assim, o rei deu prazo para Neemias voltar à corte, pois como ele era copeiro pessoal, tinha que estar lá no prazo que o rei confiou. Ele tinha sua profissão e mesmo
mesmo assim ele estava retornando ao palácio com todas as documentações, de tudo que aconteceu lá em Jerusalém. Isso incomodou 3 homens, Sambalate, Tobias e Gesem. O que incomodou esses homens, que cita aqui nesse trecho sagrado, em Neemias 6, foi ele ter reconstruído os muros, né? Armaram uma emboscada para Neemias morrer, né? Mas em nenhum momento ele atendeu o chamado dessas pessoas, né? E, amados, o que nos faz entender essa palavra é que você que tem obra de Deus na terra, seja cuidando de ovelhinhas do Senhor na casa de Deus, seja em grupos, né? Seja em caravanas, em círculos de orações, em grupos de corais, grupos de regências, grupo de círculo de oração, né? Se você foi como Neemias, verdadeiramente ele foi um homem de Deus. As habilidades de Neemias naquela época, ele era um habilidoso líder, administrador, foi participativo na reverência de adoração em Jerusalém. Ele era um homem de caráter íntegro, regido com relação à justiça, rígido, né, em relação à justiça. Ele demonstrava humildade, possuía fé verdadeira no Deus de Israel, tinha comprometimento com a obra do Senhor e zelo total. Era uma pessoa de ação. Neemias foi considerado verdadeiramente como um homem de Deus. E, amados, essa palavra veio a mim hoje ao orar de joelhos aos pés do nosso Deus Criador. Veio essa palavra que expressa o que é uma pessoa que luta, peleja, persevera pela obra do Senhor. O quanto esse ser é perseguido, quanto